graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma programação do Global Fox. E como sempre nós estamos aqui trazendo para vocês mais um desafio missionário, ou mais um campo, ou mais uma agência, ou mais uma estratégia evangelística, pois entendemos que essa é a missão da igreja, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Nós podemos estar ministrando sobre cura, sobre prosperidade, sobre autoestima, sobre tantas outras coisas. Mas se você observar em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, o Senhor fala claramente: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que em tudo te vá bem. Quer prosperidade melhor do que essa? Para que em tudo te vá bem. Então só assim farás prosperar o Senhor o teu caminho. Deus promete prosperar o teu caminho se você mergulhar no estudo da palavra do Senhor. Coisa maravilhosa, não? Nós queremos experimentar manifestação do poder de Deus. Quando o Senhor nos fala, estes sinais seguirão os que crerem, nós entendemos que quando a igreja, eu, você, a igreja do Senhor está no centro da vontade de Deus, nós provamos, experimentamos o poder de Deus. Pois a palavra do Senhor diz, estes sinais seguirão os que crerem. Nós queremos ver cura na minha vida, na minha família, na minha casa, nas pessoas que eu amo, na sua casa, cura. E a palavra do Senhor diz assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, depois que você ir para fazer discípulos. Então, queridos, quando nossa programação é voltada para abençoar a sua vida com estratégia missionária, é pois nós queremos a bênção do Senhor, seja na área emocional, material, financeira, emocional, e sobretudo na área espiritual da sua vida. Fica conosco. Vocês estarão conhecendo agora um pastor que está deixando agora a nossa região, preparando o coração para ir para o campo missionário. Vocês conhecerão agora o pastor Alípio. Será uma honra muito grande poder apresentar para vocês alguém com tanto entusiasmo, com o coração na obra do Senhor. Estou certo que você será poderosamente abençoado. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades, tem com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. Ok, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa do Global Focus e com muita alegria estamos recebendo aqui Pastor Alípio Acácio Júnior. Olha, quem não decorou esse nome? Faltou o Coutinho, hein? Eu vou reivindicar. Pastor Alípio é um grande amigo, ele tem um dom diferenciado do meu, que eu não pegaria. Ele se importa muito com as igrejas da região. Ele está deixando agora a presidência da secção da Ordem dos Pastores aqui da região do litoral. E é uma alegria imensa, pastor, poder recebê-lo. A paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor. Obrigado pelo convite, viu? Mas a honra é toda minha. Eu quero desde já agradecer seu empenho que você tem feito pelos nossos pastores e pelas igrejas aqui da região, pastor. E é uma alegria poder recebê-lo. Mas vamos lá, para que as pessoas possam conhecer, o pastor estava pastoreando que igreja? Sou pastor da Igreja Batista Jardim Primavera em Guarujá há 9 anos, um ano como seminarista e os últimos 8 anos já exercendo o ministério pastoral mesmo. Glória a Jesus. E o pastor estava aí, estava ou está ainda como presidente da nossa secção da Ordem dos Pastores? Então, pastor Carlos, dentro do projeto que eu tenho feito da minha vida, devo continuar até 30 de junho, né? E aí a gente está tentando seguir novos caminhos. Me coloquei como voluntário dentro da Junta de Missões Mundiais e esse é o caminho que nós estamos tentando trilhar, eu e a minha família, e tenho sentido o Senhor direcionando nesse sentido. Legal. Pastor, uma das razões de eu convidá-lo para estar nos falando nessa noite é porque eu fiquei encantado de coração muito sincero, encantado com o teu coração pastoral, tua preocupação em dar assistências, até que sem obrigatoriedade, por vocação mesmo, por coração. Você deu assistência a algumas igrejas da região, como por exemplo assim,
Japuí, Betioga, e outras igrejas que você estava dando interinamente. Qual outra você teve? São 9 igrejas. 9 igrejas. Mas eu acho que as primeiras 3, eu ainda estava aprendendo a desenvolver esse projeto de soerguimento, né? As primeiras 3, eu errei muito. Eu errei em todas, mas as primeiras 3 ainda uma fase de aprendizado, assumia, ainda não sabia direito o que fazer com a igreja. Aí, pastor, eu fui ler sobre o assunto, me senti chamado para... É um campo missionário, as igrejas que estão precisando de auxílio, pastor. Porque aquela igreja um dia foi grande, um dia estava no coração de pessoas, sonharam um dia aquela igreja. Ela abriu porque alguns irmãos um dia olharam aquele lugar, aquele bairro, e oraram por aquilo, né, pastor? Isso não é em vão, né? Se um dia alguém pensou, vamos abrir um trabalho aqui, isso com certeza passou pelo coração de Deus também. E me incomodava, pastor. Uma das igrejas que eu assumi, por exemplo, ela tinha 5 membros. Eu cheguei a pregar em domingo à noite para 2 pessoas, pastor. E a igreja de Deus não é assim. Então eu assumi algumas igrejas com ferramentas, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, para desenvolver os ministérios e trazendo pastores para pastorear essas igrejas assim que elas pudessem recebê-los, né? Que bacana. Bacana, meu pastor, porque na época que o pastor começou a ajudar lá em Japuí, nós estávamos enviando alguns jovens para pregar lá, né? O pastor Wesley, o Dida, Rivaldo teve lá algumas vezes pregando, e nós nos importávamos tanto com aquela igreja. E eu louvo ao Senhor Jesus pela sua vida, que você pôs a cara a tapa, mesmo morando do outro lado, né? Você seu ministério aí no Guarujá, você passava aqui para Santos, para São Vicente, e nos ajudar. Eu acredito que eu e nossos pastores da nossa associação tem uma dívida de gratidão pela sua vida, você se importar e ter pastoreado nossas igrejas. Eu deixo aqui, registro aqui uma palavra de agradecimento de todo o coração. Isso, pastor. Sabe o que acontece? Isso é interessante, né? A gente acha que pode ser que a gente vá para abençoar. No começo é sempre assim, eu vou lá ajudar. Mas quando termina o trabalho, a gente vê que a gente foi abençoado. O senhor é pastor, o senhor sabe disso. Quantos projetos a gente começa pensando assim, eu vou lá, vou dar um pouquinho do meu tempo, da minha vida e vou abençoar. Mas a resposta, o resultado, é sempre a gente ser abençoado por tudo isso. Então eu é que tenho que agradecer essas igrejas que abriram as portas, que confiaram. Algumas igrejas, pastor, eu cheguei lá num dia, fizeram uma assembleia, rápido eu já assumi como pastor. Algumas nem me conheciam direito, tinham ouvido falar, então me deram um ministério pastoral assim, de uma forma, acreditando que Deus podia fazer alguma coisa. E eu que fui abençoado, pastor, com certeza. Você tem, particularmente, eu creio que você tem esse dom de liderança. Eu não consigo me envolver com a associação, a denominação, a ordem. Eu sou muito preso à igreja local. E eu louvo a Deus por pessoas que têm esse chamado como o teu e se desloca para abençoar os ministérios. Mas, meu pastor, eu gostaria muito de saber sobre o seu chamado missionário. Como é que foi? Porque você está às margens aí, de repente, de uma transição, de deixar a igreja local, deixar a ordem dos pastores para estar embarcando, algo que nós estamos orando ainda. Mas conta para nós do início, como é que é o teu chamado missionário? Eu preciso ir um pouquinho lá atrás, pastor. Posso? A gente com certeza pode falar um pouquinho? Desde muito garoto, pastor, eu gostava de animais da África, né? Tudo que era da África, animais, filmes, programas que mostravam a África me chamavam muita atenção. E eu fui daquela geração que o Michael Jackson gravou aquela música de socorro aos etíopes, né? E acompanhei aqueles, Michael Jackson não, todos os cantores, lembra daquela música? Aqueles cantores todos fazendo um trabalho social na África. E aquilo mexia com o meu coração, pastor. Até hoje, se eu ouvir essa música, ela não é uma música cristã, mas ela tem um significado na minha vida interessante. Eu ouço, eu choro. Então isso começou na minha infância. Só que, pastor, eu caminhei longe do evangelho, né? O pastor sabe que eu fui kardecista, o pastor sabe que eu fui umbandista e amava a África também pelo ritmo da Umbanda. Quando eu fui umbandista, isso aproximou. Interessante, eu não entendia nada por quê, mas comecei a estudar, né, a cultura africana dentro das religiões do Brasil e aquela coisa. E aí, pastor, quando eu me converti, no ano de 1998, eu vi que tinham missionários pelo mundo, e aí eu comecei a sentir de Deus
esse toque, né? Não é por acaso que você ama a África, não é por acaso que você gosta. E a minha matrícula no seminário, pastor, isso é um segredo aqui que seu programa vai saber assim de primeira mão. A minha matrícula no seminário, minha ficha preenchida que eu peguei em casa, ela está escrito que minha vocação é missionária. Mas sabe o que acontece com a gente, pastor? Eu vou confessar um pecado aqui para vocês que estão nos assistindo, porque eu não tenho vergonha de confessar os meus pecados, viu? E na televisão, imagina isso, pastor. Eu pensava assim, Deus está abençoando aqui, então é aqui que eu tenho que ficar. Eu fui um pouco pragmático com o meu chamado. Eu via Deus me usando na igreja local, Primavera, quando eu assumi tinham 22 membros. Em um ano ela chegou a 60 membros, e eu vi Deus me abençoando, e falei, então acho que Deus não quer que eu vá para a África. Eu vou ficar aqui, a coisa está acontecendo, e eu fui me desviando desse chamado que hoje reacendeu muito forte no meu coração. Compreendo. Agora, você está num processo de transição. Você gostaria de falar um pouquinho desse processo, se a coisa acontecer, se for da vontade do Senhor, quando é que vai ser, como é que vai ser? Então, pastor, a nossa Junta de Missões Mundiais, ela avalia o candidato como um todo, né? Não é só se eu fiz um ministério bom na minha região, ou se os pastores me amam, ou se eu tenho respaldo. A Junta de Missões Mundiais, ela tem um perfil tanto quanto diferente para levar pessoas para trabalhar com eles, para o campo missionário e também para a promoção. O meu primeiro contato com a Junta é me candidatando para fazer a promoção missionária, me aproximando dessa questão de missões, tentando fazer a mobilização de igrejas, ver se eu tenho esse chamado mesmo e se Deus vai usar minha vida para isso. Num segundo momento, eu tenho visto o pastor Lucas, um amigo, tem estado conosco, e a presença dele na minha casa, ele tem chamado missionário também, a presença dele na minha casa tem reacendido a chama no coração da minha esposa também. Então, eu acho que é uma estratégia de Deus aí agindo na nossa vida, nos aproximando do contato missionário, para que a minha família comece a enxergar o que Deus tem para ela. Mas assim, pastor, eu vou lutar para ir para o campo, vou me colocar à disposição, vou dizer para Deus sempre, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se por outro lado Deus me usar para ser bênção, canal de bênção, ponte para os missionários irem, ser aquele que fica aqui e trabalha na retaguarda, eu também vou entender que é isso que Deus tem para a minha vida. Muito bom, meu pastor. Me fala um pouquinho da tua experiência no Jardim Primavera, do ponto de vista missionário. Como que era a postura missionária dessa igreja, algum projeto ou outro que ela desenvolveu na região, missionários que ela adotou, resultados que você viu Deus manifestando de maneira a confirmar que era aquilo mesmo que Deus queria. Fala um pouquinho do teu ministério específico na igreja do Jardim Primavera, com foco missionário lá dentro. É uma coisa engraçada, pastor. Toda vez que eu missionário de missões mundiais, eu dava um jeito de pregar fora. Porque eu não queria ver aquele camarada me desafiando para ir para o campo. Eu meio que me bloqueei para missões. Então eu convidava um missionário de missões mundiais para pregar na igreja, mas eu sorrateiramente arrumava um lugar para pregar naquele dia, para a igreja ser impactada, e eu não. É uma brincadeira que o pessoal faz comigo lá, que eu fugia de missionário. A nossa igreja, ela tinha uma atuação missionária mais local. A gente ajudou no surgimento de 9 igrejas, como foi falado no começo. Nós trabalhamos com uma igreja em Blumenau, Santa Catarina, uma delas, enviando recurso, eu indo lá fazer treinamento de pessoas, né? E a nossa igreja também trabalha com missões locais. Nós estamos muito perto do Santo Antônio, tem o Mangue Seco, que é um lugar de risco, muito difícil para se viver. E lá nós temos um projeto de profissionalização, os cursos têm acontecido, a gente profissionaliza os pais e trabalha com as crianças. É um trabalho de integralidade, a gente trabalha com a família toda, né? Então a gente trabalha com as crianças em datas e eventos. No Natal, por exemplo, as crianças recebem roupa inteira, brinquedo, tirando o foco de Papai Noel, é claro, recebem roupa inteira, brinquedo, e a gente faz uma ceia de Natal com um culto de Natal para aquelas famílias. Mas a gente tem esse foco assim, pastor,
com a ideia de que não adianta cuidar das crianças se a gente não mudar a cultura dos pais, se a gente não profissionalizar esses pais para eles poderem ir para o mercado de trabalho, para eles melhorarem a condição deles. Então a gente tem um trabalho integral de missões locais. A nossa igreja também é muito parceira de projetos fora. Por exemplo, o pastor Albertino está no Paraguai, a gente é parceiro deles, e a nossa igreja também é parceira de algumas dessas 9 igrejas que não tem o sustento integral do seu pastor. A nossa igreja participa, como o irmão também faz, que eu sei, o irmão não gosta de contar, mas eu sei que você é um dos parceiros de alguma dessas igrejas que tem precisado de ajuda no sustento pastoral. Bacana, bacana. Ordem dos Pastores. A tua experiência, como foi a tua experiência na presidência da nossa região? E fala-nos um pouco o que significa a Ordem dos Pastores para os pastores em si. Que tipo de benefício, privilégio, qual a vantagem hoje do pastor ser filiado à Ordem? Ok, pastor, a Ordem dos Pastores, eu acho que ela precisa tomar um rumo que nesse meu ano eu acredito que eu não tenha conseguido levar para esse rumo. Eu acho que a Ordem dos Pastores ela foi formada para ser o elo entre igreja e pastor, né? Foi formada para fiscalizar o pastor, mas acima disso, que eu acho que o papel que a Ordem não cumpre, ela foi formada para cuidar do pastor. E é uma área que eu não sei se a gente já atingiu esse objetivo, pastor. Eu avalio, o presidente, acho que eu posso me criticar, eu acho que ainda não cuidamos dos pastores como deveríamos, né? Os pastores são pessoas vocacionadas, que largam tudo pelo ministério, mas nós batistas temos a questão da igreja autônoma, ela vota ou não a permanência do pastor nessa igreja. E quando esse pastor que só pastoreou na vida, por algum motivo a igreja diz para ele que o tempo dele terminou, ele tem dificuldade para se manter. E eu percebo que a Ordem dos Pastores deveria olhar para isso com carinho, pastor. Mas fora esse lado pastoral, que eu concordo com você, porque na verdade o que se passa, que o pastor aí está tentando dizer-nos, é que existem muitos pastores com dificuldades. E talvez seria uma espécie assim de assistência. Nós temos um pastor na nossa região que ele luta por isso, que a igreja dele não tem condições de dar todo o sustento necessário, e nós não conseguimos de fonte alguma auxiliá-lo financeiramente, né? Um pastor que já mandou mensagem para nós, protestando com a associação, mandou e-mail para todo lado. Talvez sejam situações como essa que você esteja se referindo. Pastores, eu me lembro aqui, outra situação que eu quero agradecer você, pastor Alípio. Deus usou o pastor Alípio para dar uma assistência tremenda à viúva do finado pastor Jefferson, né? Lá no Guarujá. Hoje o pastor Amarildo está lá, como é que é? Maurício está lá. Deu uma assistência tremenda à Igreja Batista Central, onde está hoje o pastor Jeremias, ali em São Vicente. Com a ida, ele citou o pastor Albertino, que está hoje no Paraguai. E foi muito bacana Deus usando a vida do pastor Alípio, a atuação dele, porque eu não teria tempo. Eu estou em crise aqui hoje porque eu não consigo visitar o pessoal que eu tenho que visitar. Tenho líderes minhas que, acredita, cobra a visita minha, eu não vou na casa dela. Mas Deus é bom, está confortando o coração dela, louvado seja Deus por isso. Mas eu não tenho, a minha cabeça não dá para isso. O que você fez eu admiro. Como é que você conseguiu conciliar isso? Eu não acredito. Você deu assistência a outras igrejas, trabalhando no seu erguimento de igreja. Porém, eu louvo a Deus pela nossa ordem, a questão ética, sabe, a cobrança. Já precisei do pastor Valdo Romão, chamei ele aqui, falei sobre a questão de situações até delicadíssimas, e ele pôde me aconselhar questões jurídicas mesmo, questões de justiça lá fora. Ele pôde me aconselhar. Que bacana, nós temos pastores, líderes na nossa denominação. Pastor Genivaldo, que líder, que visão. Eu admiro, eu oro pelo pastor Genivaldo. Senhor, sustenta esse homem, que é um homem que ele se importa com a denominação, coisa que eu não está na minha veia. Então eu louvo a Deus pelo cuidado assim, em si, pela existência da Ordem dos Pastores, que talvez muitos pastores não se importem com isso, mas é bacana. Nós temos um órgão que nos policia, nos doutrina, nos puxa a orelha de vez em quando. Muito bacana. Mas o senhor fala dos meus dons, pastor?
E é engraçado que o jardim do outro é sempre mais verde, né? Eu gostaria de ter os seus. Eu também o admiro bastante. Estava falando pro Lucas ali, né? Esse homem é um rei Midas do ministério de Deus, né? Ele toca, a coisa acontece, vira ouro, né? Porque Deus usa a sua vida também. É a questão do chamado, né, pastor? Cada um acaba tendo um e a gente precisa encontrar qual é a área que Deus vai nos usar, né? Mas assim, eu sou muito feliz de ter tido a confiança dos pastores, porque a ordem dos pastores é a eleição, tido a confiança dos pastores de presidi-los esse ano. Eu me sinto indigno, pastor. Eu acho que eu sou um dos mais novos pastores da região, né? Tem muito pastor com muito mais experiência, com muito mais bagagem, com muito mais tempo de ministério. Mas Deus me deu esse privilégio. Eu assumi com ousadia e com medo, para falar a verdade para o pastor, entendendo as minhas limitações. Vamos lá. Você é pastor há 9 anos? 9 anos. 9 anos. Eu tive o privilégio de fazer algumas matérias no seminário com você. Foi mesmo. E fale sobre seminário. Okay. O que é para o nosso seminário, Seminário Teológico Batista do Litoral Paulista? Okay. Eu sou do conselho do seminário, então o senhor vai me dar um assunto que eu vou amar falar. O Seminário Batista hoje, não quero que ninguém se sinta ofendido, mas graças a Deus ele é hoje a instituição no litoral mais preparada para preparar obreiros, pastor. Não estou falando isso em detrimento de ninguém. É porque, na verdade, nós não temos pastores só batistas, só professores batistas. Então, eu estou dizendo, sem denominacionalismo, né? Se é que existe essa palavra, sem querer puxar a sardinha para a nossa denominação. É porque nós valorizamos o ensino, né? E, pastor, eu quando me matriculei na primeira turma, meu pastor também é primeira turma, né? Eu me sentia um tanto quanto constrangido. Eu vi o pessoal vindo da Faculdade Teológica de São Paulo, Palavra da Vida. Eu ficava, ai meu Deus, como vai ser? Eu formado no semináriozinho do litoral, eu até chamava assim dentro do meu coração. Mas pastor, dentro da minha formação, eu não me sinto devendo nada. Eu sei que Deus usou a vida daqueles professores, daqueles homens. Eu preciso aprender muito ainda, mas eu entendo que fui muito bem preparado pelo ministério, pelo nosso Seminário Batista do Litoral, e recomendo, viu? Você que está nos assistindo, olha, faça um contato com o Seminário Batista do Litoral, você vai perceber que nós temos lá uma seriedade, uma preocupação com o ensino. Bom, pastor, parece que foi citado numa das nossas reuniões da associação, quantos pastores hoje estão atuando no campo, entre campo missionário e pastoreando igrejas que saíram, são fruto do nosso seminário? Foi citado o número de 38. 38 pastores. 38. Fora os que estão ainda para serem conciliados, mas já atuam nas igrejas. A gente está contando os que já são pastores e missionários. Mas temos outros, até pouco tempo o pastor Wesley te auxiliava aqui, ainda não era ordenado, então eles não estariam nessa conta. E ele é uma bênção, né? Então tem outros na igreja aí auxiliando e não ordenado ainda, mas já ordenado. E missionários, 38 pessoas no reino. Será que podemos citar alguns nomes e citar o nome e igreja? Podemos sim, pastor. Pastor Michel Bertioga, né? Pastor Valteci Morrinhos, Pastor Carlos, né? Central de Adoração. Central de Adoração, eu na Igreja Batista Central, Edgar na Vila Margarida, Pastor Rafael, recém-empossado, lembrei dele, foi recém-empossado agora na Jardim Solemar. Pastor André na Vila Nova Mariana. Esse é pastor Marcos Vinícius em Boiçucanga, estudou conosco ali. Marcos Vinícius. E a gente tem a missionária na África, a Tatiane, né? Nós temos assim, desculpa se eu não falei todo mundo, senão eu vou tomar o programa todo do pastor. Muita gente. E como é o pastor que foi lá para Franca? Pastor Henrique Anguso. Henrique Anguso, uma bênção maravilhosa. Largou tudo, foi para Franca, aquele irmão. O Marcelo não estudou conosco, não, que está lá não estudou, não é da nossa turma. Marcelo. Que está lá na região de São José Rio Preto, muito aprazível. Saiu do Rio Branco, está em muito aprazível, Marcelo. Eu acho que estudou conosco também. Algumas matérias eu tenho certeza que ele fez. Né? O missionário em Pedrinhas, o Valdir em Pedrinhas. Estudou com a gente também. Muita gente boa. Mas, pastor querido, nós estamos chegando ao término do nosso programa. Que bom. Passou rápido. Eu fiquei com medo de gravar tanto tempo com o pastor. Eu quero desafiar realmente, como o pastor ali falara há pouco, procure o nosso seminário, se informem. Pastores que nos assistem agora, invistam na vida dos seus vocacionados.
Nós tivemos uma matéria recentemente com a irmã Maricélia, que chegou do Haiti. Entre em contato conosco, pegue informação sobre os nossos campos missionários, doe 15 dias, 30 dias para o campo missionário. Nós estamos em mais de 70 países, em torno de 700 missionários fora do Brasil, e você pode ter uma experiência poderosa com Deus, conhecendo um dos nossos campos missionários. Eu aconselho que você possa investir realmente na sua liderança. Pastores que estão atuando, venham se capacitar melhor, fazer uma pós-graduação em línguas originais no nosso seminário, vai ser uma grande bênção. Ok? Obrigado. Pastor, se você quiser dar uma saudação final para os pastores, as denominações que nos assistem, fique à vontade. Muito obrigado, que você tenha gostado desse momento, abri meu coração, minha vida, né? Contei meus pecados. Se você pegou o programa no finalzinho, você não vai ver, assiste a reprise. Tem reprise, né, pastor? Tem. Contei pecados aí, você vai ver. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue fazendo parte desse povo de Deus, qualquer denominação que você seja. E quero agradecer também, pastor, a gente tem sido muito edificado pela sua vida aqui, a sua coragem de gravar um programa, de ir para a televisão. Que Deus continue te usando nos seus dons. Você é bênção na minha vida e é exemplo para mim. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe e fique na paz. Até o próximo programa. De Cristo Jesus é preciso falar. O Espírito
Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração, como falou ao coração do pastor Alipe, como falou ao meu coração. Deus também tem um chamado especial para você. E é possível você se mover com a obra do Senhor, com os ministérios na igreja na qual você serve ao Senhor, abençoar a tua casa, a tua família, sem deixar de lado as coisas de Deus. E essa é a nossa maior alegria, pois Deus tem nos dado graça, temos vivido, experimentado e entendido tudo isso. Queridos, eu quero estar orando para encerrar esse programa. Eu quero estar orando para abençoar a sua vida e a sua casa. Oremos ao Senhor. Querido Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma programação. Muito obrigado, Deus querido, pela vida e a presença dos teus filhos, pelas pessoas que nos assistem diariamente. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa, ministério, sobre o chamado, em todo momento. Visita poderosamente, dando assim a tua graça. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima programação, em nome de Jesus.